Na lição de hoje, vamos estudar sobre a vida de Elias, junto aos profetas de Baal, e também o que Elias propôs para esses profetas, o desafio que fez para o povo de Israel e o resultado desse grande milagre, desse grande encontro. A vida de Elias é um exemplo. A lição de hoje é a lição de número 4, datada do dia 25 de julho de 2021, com o título Elias e os profetas de Azerá e Baal. Texto áureo. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. 1 Reis 18:38. Verdade prática. O Senhor sustenta com sua forte mão todos os que estão dispostos a proclamar a verdade de que Ele é o único Deus digno de adoração. Nós observamos que o profeta Elias, assim como todo ser humano, teve também as questões humanas, teve que lidar com aquilo que todo ser humano lidar, com a tristeza, às vezes com o desânimo, mas nunca está uma vida totalmente triste, como disse o apóstolo Paulo, ou uma vida totalmente desanimada, mas sempre que, como disse Salomão, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Significa que todos os momentos ruins da vida de um servo de Deus são passageiros e que a vida pode sim constar de momentos de alegria também. Primeiro tópico é o desafio no Monte Carmelo. O zelo de Elias o pôs diante de um confronto. Por que Elias fez este confronto junto ao povo? Porque o próprio texto diz que o povo cocheava entre dois caminhos. Não sabiam se serviam a Deus ou se serviam a Baal. Então Elias desafia eles a servir aquele que é o Deus verdadeiro. E ele diz as características de um Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro é aquele que responde às orações daqueles que o clamam. Porque sabemos que o Salmo 115 diz que os demais deuses, principalmente os ídolos, eles não falam, não ouvem, não agem, não tem som na sua garganta. Então são deuses mortos. Então Elias queria provar para o povo de Israel que não valia a pena servir deuses mortos, deuses que nada fazem. Então ele mostrou ali, diante daquela multidão, que o Senhor Deus é um Deus que age, é um Deus que ouve, é um Deus que responde às nossas orações. O segundo ponto é o problema de não saber a quem adorar, porque às vezes as pessoas adoram ídolos e ficam divididas entre os ídolos e servir a Deus. E quando nós falamos de ídolos, não está limitado apenas a ídolos feitos de madeiras, de pedras, de gesso, de barros, de ouro, de prata. Mas, às vezes, como a própria lição está informando, que os ídolos podem ser coisas camufladas. Ídolos pode ser tudo aquilo que ocupa o lugar do momento do culto, o lugar de Deus. Quando deixamos de frequentar os templos para adorar, para louvar, para uma viagem, para constantemente, todos os finais de semana, estar em viagens, estar no lazer, então esse está ocupando o espaço daquilo que seria o espaço de Deus. Quando estamos deixando de adorar a Deus, de servir a Ele na beleza da sua santidade na sua casa, para estar diante de cantores, de jogadores, às vezes as pessoas se dedicam a vida toda para a sua casa, para o seu carro, ou até alguma coisa íntima, abstrata, pode ser o ídolo que está tomando o lugar de Deus na sua vida. Portanto, os ídolos não são apenas aquelas coisas que são materiais, que são vistas, mas também pode ser coisas que são camufladas. Agora, quando Elias faz o desafio do fogo, que é o terceiro ponto do primeiro tópico, ele sobe no Monte Carmelo. O Monte Carmelo, que é um monte religioso, um monte significativo para o povo de Israel, porque ali já haviam acontecido diversas coisas importantes ao longo do Novo Testamento. E também ele convida Acabe, os profetas de Azerá, os profetas de Baal e o povo de Israel.
E estando ali no Monte Carmelo, ele propunha o que deveria ser feito. Cada um daquelas pessoas receberia um animal. 2 bezerros, e os profetas de Baal com os profetas de Azerá deveriam preparar este bezerro sobre a lenha e não deveriam colocar fogo sobre a lenha. A proposta era que o Deus que respondesse com fogo, não fogo promovido pelos profetas ou pelo profeta Elias, mas o Deus deveria responder com fogo, queimar a lenha, queimar o holocausto. Este seria o Deus verdadeiro. Por que o profeta Elias ele propunha esta atitude junto aos profetas de Azerá? Porque Baal era conhecido como Deus do fogo, era conhecido como Deus da tormenta, o Deus dos fenômenos meteorológicos. E é de conhecimento dos estudiosos que quando eles faziam os altares para Baal, para os sacrifícios, eles enganavam as pessoas. Eles faziam fogo atrás do altar e abanavam com os pés, enquanto com as mãos estavam levantadas, os pés estavam abanando fogo já colocado antecipadamente para enganar as nações. Então, quando queimava-se o holocausto, diziam que era Baal que estava respondendo aquela ação, e assim o povo era enganado constantemente pelos profetas de Baal. Mas Elias, ele ficou ali vigilante, não deixou que nenhum dos profetas pusesse fogo antecipadamente. De fato, o fogo deveria vir do próprio Deus de quem eles estavam clamando, e assim os profetas de Baal, os profetas de Azerá, clamavam a ele, pedindo que respondesse com fogo, enquanto Elias zombava daquela atitude, dizendo peçam com mais força, talvez ele esteja dormindo, talvez esteja viajando, zombando porque sabia que são deuses falsos, deuses que não respondem, e o povo estava sendo enganado por essa trapaça advinda desses tais profetas falsos. Depois que os profetas de Baal e de Azerá não tiveram sucesso nas suas orações, então vem o segundo tópico, a oração de Elias e os preparativos de Elias. O primeiro ponto que Elias faz é reparar o altar do Senhor. Aqui é uma ênfase porque os altares sempre estiveram presentes em Israel através dos homens de Deus. Nós observamos Abel através do altar oferecendo sacrifício. Posteriormente, Abraão fazendo sacrifícios no altar, que era o local de contato com Deus. Naquele período não havia templos, na pré-história não tinha templos, e eles não tinham as leis ainda. Então o momento do contato com o seu Criador era um altar. Nós observamos Jacó erguendo altar ao seu Criador, Abraão, Isaac erguendo altar para entrar em contato com Deus, Deus respondendo a Abraão, conversando com os demais através do altar. Agora, quando o altar está quebrado, que Elias está reparando o altar aqui nesse momento do povo de Israel, juntamente com Acabe, rei de Israel, significa que eles não mais buscavam a Deus, não mais ofereciam sacrifícios ao Senhor. O altar era no templo, era o local onde se oferecia os sacrifícios, no tabernáculo também o local de sacrifício a Deus. Mas estavam quebrados, estavam sem atividades nenhuma. Significa que o povo deixou de oferecer sacrifícios ao seu Deus. O povo parou de buscar ao Senhor, seu Deus, de ouvir a voz de Deus. O povo estava distanciado. Então Elias está reatando novamente a comunhão com Deus, o culto através do altar. Então ele repara o altar que está quebrado. Altar quebrado em consequência da idolatria, do distanciamento do povo de Deus para os Baalins. Também Elias pegou 12 pedras, que era o símbolo das tribos de Israel, talvez estavam dispersas ou se afastadas, ele une nelas e faz o altar com as 12 pedras e colocou sobre elas a lenha, dividiu bezerros no meio e colocou 12 cântaros de água. Quantos litros de água são 12 cântaros? Você já parou para pensar que nessa altura da história, o povo de Israel está sem água? Está 3 anos e 6 meses sem chover?
A reclamação é que está tudo seco, as ervas morreram, não há produção em Israel, os animais estão morrendo de sede, o ribeiro secou. Elias estava em outra parte da geografia para ter o seu sustento, porque não havia água. A água naquele momento era a vida. Quem tivesse água teria vida, teria sustento, mas quem não tinha água estava morrendo. E por que naquela hora, exatamente naquela hora, Elias pede 12 cântaros, manda fazer a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, e o povo derrama aquela água, sendo que todos estavam com sede, todos precisavam de água porque não havia chuva. Que desperdício de água que é esse? A água naquele momento é vida. É o que as pessoas tinham de maior valor naquela hora, seria a água. E Elias pede para derramar água. E quem teria aquela água armazenada? Somente pessoas que tinham posses, que tinham condições para comprar a água e reservar a água. E mesmo assim, essa reserva de pessoas que tinham condições, que gastou para ter aquele momento com aquela água, que era a vida deles, que a água promove a vida, sem água as pessoas morrem, o corpo humano não se sustenta. E Elias manda derramar água sobre o altar. Que desperdício é esse? Qual é o valor da vida? Isso nos traz lições, que para Deus nós devemos oferecer aquilo que tem mais valor. O que para Deus tem mais valor? A vida humana, a alma humana, vale mais do que o mundo inteiro. O salmista diz que o valor da sua alma é caríssimo. Nós sabemos que não foi com prata ou com ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver que por tradições recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de cordeiro imaculado e incontaminado, que abundantemente ele derramou sobre vós. Qual que é o valor da compra? O valor do resgate de uma alma? Preço de sangue. Então a nossa alma tem um valor. E nós não devemos desperdiçar as nossas adorações, os nossos louvores através da alma para coisas supérfluas desta vida, mas oferecer para Deus como sacrifício é o nosso culto racional, o culto da razão, é o culto íntegro, o homem como corpo, alma e espírito, reconhecendo o seu Deus, sabendo por que serve. Este é o valor da nossa adoração. Então Elias derramou aquela água com abundância sobre o altar e nós devemos derramar a nossa vida, que tem o maior preço, o maior valor diante de Deus, no nosso culto, na nossa adoração, como sacrifícios para Deus, nosso culto racional. E Elias, diferente dos demais, ele faz uma oração confiante, é o segundo ponto do segundo tópico. Enquanto os demais oravam, aquelas orações longas, se retalhavam, né, se mutilavam, e mesmo assim os deuses deles não ouviram, Elias faz uma oração simples, uma oração curta, contrastando as súplicas dos profetas de Baal. Elias queria mostrar que Deus responde, ele não responde necessariamente com cerimônias especiais, não responde com boas palavras, com mutilações. Basta o exercício da fé no verdadeiro Deus. A gente crê que vai receber, confiar em Deus que ele vai. As orações curtas, o cego orou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, mas sucinto e com fé, sabendo que receberia do Senhor a bênção. Então a oração com fé, a oração confiante, é a melhor resposta para nós. E ele ora expressando os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, em nome de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Então Abraão, o Deus da promessa, Isaac, o Deus da providência, porque Deus proveu para a vida de Isaac, o Deus do milagre. Jacó, o Deus que muda, o Deus que cumpre as promessas. Então, fazendo referência que os pais de Israel eram homens que temiam a Deus, e esse Deus era Deus deles, e agora não estava sendo Deus de Israel, porque eles abandonaram o verdadeiro Deus por Baal. E o objetivo da oração, o objetivo do sacrifício, o objetivo do desafio, ele diz, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então o objetivo era que o povo conhecesse novamente a Deus,
se voltasse novamente a Deus, adorasse novamente a Deus, desprezasse os deuses balins, a idolatria que perambulava pelo povo de Israel. A misericórdia de Deus é o terceiro ponto do segundo tópico. Então, quando Elias ele está orando ao Deus verdadeiro, como diz o texto sagrado, pedindo a resposta, né? E observamos que diz o texto: então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, consumiu a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego, que ele fez um rego em volta do altar. Então a nossa vida, o nosso corpo, quando fala assim que a lenha é o símbolo no tabernáculo, a lenha era o símbolo da natureza humana. Então a nossa natureza humana deve ser transformada pelo fogo do Espírito. A nossa natureza humana, a lenha simboliza a nossa natureza humana, que deve ser consumida pelo poder de Deus, transformada pelo fogo do Espírito de Deus. E ainda as pedras simbolizam a incredulidade, a dureza do coração, que só Deus pode tirar essa incredulidade, essa dureza do coração. Como disse Jeremias, não é a minha palavra como um martelo que esmiuça a penha, que quebra a dureza. A palavra de Deus faz com que as pessoas creiam no Deus verdadeiro e tire essa pedra da dureza dos nossos corações. E ainda o pó. O pó simboliza as sujeiras da nossa caminhada que às vezes sujam os nossos pés. Observe que Cristo estava lavando os pés dos discípulos. Pedro queria que ele banhasse todos eles. Ele disse: não, quem está lavado pela palavra não precisa mais lavar a não ser os pés, porque na nossa caminhada nós estamos sujeitos a algumas coisas desagradáveis, alguns erros, alguns pensamentos, algumas atitudes que devem ser constantemente purificadas pela água e pelo fogo do Espírito do Senhor nosso Deus. E ainda lambeu a água, o fogo lambeu a água, mas a água e o fogo estão relacionados à ação da palavra de Deus e do Espírito de Deus. A lavagem da regeneração é feita pela palavra do Senhor. O fogo queima as impurezas do nosso coração. Então nós precisamos constantemente ter a palavra de Deus aplicada na nossa vida e constantemente o fogo do Espírito para nos purificar diariamente. Quando o povo viu que foi consumido o holocausto, juntamente com os demais, eles começaram a dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Uma referência a Deuteronômio, capítulo 13, versículo 12, que só a Deus servirás. Só Deus. Há um só Senhor, uma só fé. Então o povo reconheceu que só o Senhor é Deus. E depois disso nós vemos as atitudes de Elias, com a reação do povo, Deus eterno, concedendo para o povo chuva abundante, né? Porque o povo se arrepende e começa a adorar a Deus. Elias vai e ora 7 vezes, 7 é o número da perfeição, 7 é o número de Deus, a numerologia bíblica. Então, depois que ele ora 7 vezes, as nuvens se enegreceram, os céus se escureceram, e então Deus derramou uma chuva abundante sobre o seu povo, o povo de Israel. Terceiro tópico, Elias em Horebe, os efeitos e a exaustão do profeta. Observamos que, mediante todas as atitudes de Elias, a primeira coisa que ele conseguiu foi reunir o povo no Carmelo. Foi um feito de Elias. A primeira atitude, reunir o povo no Carmelo, o povo que estava disperso. Segundo, ele faz descer fogo do céu, um milagre operado por Deus através da vida de Elias. E terceiro, fazer o povo se dobrar diante de Deus após o milagre. O povo prostrou e disse: só o Senhor é Deus. Segundo, ele eliminou os 800 profetas, 450 mais 400, eliminou, tirou aquele empecilho do seu meio, eliminou todos eles. E o quarto, fez chover após grande período de seca, uma chuva caiu sobre Israel. E o próximo, ele corre mais depressa do que a carruagem. São feitos que nós observamos na vida de Elias. E por último, foi sustentado por anjos.
Então são milagres que estão expressos em toda a caminhada da vida de Elias, coisas que ele fez que ninguém conseguia: juntar o povo, fazer cair fogo do céu, fazer o povo se prostrar diante de Deus, fazer a chuva cair com abundância. Depois de 3 anos e 6 meses, ele correu mais do que a carruagem, correu mais do que os animais. Depois foi sustentado pelo anjo. Todos os milagres que nós observamos sobre a vida de Elias, a partir da fidelidade dele para com Deus, trazendo benefícios para o povo de Israel. Todavia, como diz o segundo ponto, o pedido para morrer, a opressão de Jezabel, quando ela ficou sabendo que Elias havia matado os seus profetas, ela mandou um recado, dizendo: assim como aconteceu com eles, acontecerá contigo. E a opressão e as palavras de Jezabel introjetaram sobre a vida de Elias, de tal forma que ele foi atingido por aquelas palavras. Aquelas palavras fizeram ele temer, fizeram ele fugir, fizeram ele entrar num estado depressivo, que só Deus para tirá-lo daquele estado que ele estava. Parece-me, quando nós continuamos a leitura do livro de Reis, que agora é um outro homem, não mais aquele homem corajoso, destemido diante dos profetas, desafiando o povo, mas agora um outro homem que está desanimado, está pedindo a morte e não quer mais ter o sentido da vida ou do seu ministério diante de mais ninguém. Isso mostra, como disse a Bíblia em Tiago 5,17, que Elias era sujeito às mesmas paixões do que nós. Os grandes homens são sujeitos às mesmas paixões. Os grandes líderes, os grandes profetas, por mais que tenham os dons, sejam os dons ministeriais, os dons espirituais, realizam grandes proezas, mas são homens sujeitos à tristeza, sujeitos ao desânimo, sujeitos às enfermidades, sujeito à morte, sujeito às ferimentas, são sujeitos, não são super-homens. A Bíblia não mostra os super-homens, ela mostra homens grandes, de grande fé. Abraão, amigo de Deus, todavia, os deslizes da vida dele mostrando que ele é humano. Mostra a vida de Moisés, um dos homens mais mansos da terra, mas ferindo a rocha. Mostra a vida de todos eles, de Davi, um dos reis mais brilhantes de Israel, mas mostra a sua falha. Então Elias também está sujeito às mesmas paixões do que nós, da humanidade. E nós da atualidade também, os grandes líderes, os grandes pastores, os grandes projetos, grandes mensagens, grandes revelações, grandes milagres. Não significa que são super-homens blindados, que nunca erram, nunca desanimam, nunca choram. Não, nós temos os nossos momentos também, porque somos humanos, mas acima de tudo temos Deus para nos sustentar, para nos encorajar, para nos levar, nos direcionar e fazer cumprir os propósitos que Ele tem em nossa vida. E o texto diz que Elias correu, se levantou para fugir e foi até Berseba. E chegando em Berseba, ele deixou ali o seu moço. Então, o primeiro sintoma da depressão é o isolamento. Ele queria ficar só, não queria mais ninguém. Então, é o primeiro sintoma de uma depressão. Por mais que seja leve, era uma depressão. Porque quando as pessoas ficam depressivas, eles não sentem vontade de sair, de se socializar, de conversar, de ir na igreja, de ir no shopping, de ir no mercado. Eles querem ficar em casa, querem ficar enclausurados, querem ficar só, querem evitar a presença das pessoas. E o texto diz que ele foi para o deserto. No deserto não tem ninguém. O deserto é a solidão. E caminhou e se deitou debaixo de um zimbro e ficou ali. O isolamento, quando vocês verem pessoas que se distanciam, de repente são pessoas que gostam de estar em círculos de amizade, gostam de sair, de viajar, de estar presente nos trabalhos da igreja, de repente desaparecem, são o primeiro sintoma da depressão, é o isolamento. E depois ele perde o ânimo. Observa que Elias perde o ânimo, ele para, se deita e não quer mais saber de nada. A perca do ânimo. E a Bíblia fala muito que nós devemos ter ânimo. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quando fala as referências de Jessé, do filho de Jessé para Saúl, dizendo: achei a Jessé, o belemita, sabe tocar, é animoso, quer dizer, animado,
Então, quando as pessoas perdem o ânimo para tudo, até às vezes para comer, para sair, o desânimo constante na vida de uma pessoa é o segundo exemplo de uma depressão. E Elias está aqui depressivo. E depois disso, debaixo do zimbro, ele diz: já basta, Senhor. Ele pede a morte, ele tem o desejo de morrer. Então, o terceiro sintoma depressivo é o desejo de morrer. Quando as pessoas não querem mais viver. Olha para o mundo está cinzento, não tem mais cores, não é mais agradável, está tudo cinzento. E ele perde o desejo de viver, então são o terceiro, na vida de Elias é o terceiro sintoma da depressão. Porque o natural do ser humano é o desejo de viver. O natural do ser humano é o desejo de viver. Por mais que as pessoas estejam com 90 anos, eles estão tomando vacinas. Por quê? Porque querem viver. Pessoas com 100 anos indo vacinar-se. Por quê? O desejo de viver, é o curso natural da vida. É as pessoas amarem a vida, quererem viver, se medicarem, se curarem para viver. Mas quando o ser humano que está depressivo, desanimado, isolado, sem o ânimo, ele quer morrer, aí é sintomas depressivos, o desejo de morrer. Por mais que ele não cause a morte, porque ele não está nesse estado de causar a própria morte, de se suicidar. Mas são o primeiro estágio da depressão, a falta de vontade de viver. E depois ele deita debaixo de um zimbro e dorme, um sono depressivo. Porque tem um sono reparador, mas tem um sono depressivo, aquele sono que as pessoas dormem exageradamente. 100 horas para acordar e parece-me que cada vez que acordam mais cansados, com mais sono. Então este é o sono depressivo. E Elias está com esses 4 sintomas aqui da depressão. Por isso que a lição está dizendo que ele está sofrendo dessas causas, desses males depressivos. A lição diz claramente sobre isso aqui. Agora, o interessante é que Deus cuida do profeta. Deus cuida dos seus nos momentos mais difíceis. Enviou o anjo, tocou nele, levanta e come. Ele levantou e comeu e voltou a dormir. Não mais agora aquele sono depressivo, mas o sono reparador. Porque as pessoas precisam comer. Quem está depressivo precisa se alimentar, precisam de cuidados, precisam de alguém para diagnosticar isso. Precisa de um especial da saúde para diagnosticá-lo e dar a comida para que ele não morra. E ele dormiu o sono reparador. E depois o anjo acordou e se levanta e come, porque muito longa é a tua caminhada. E ele levantou e comeu, e o texto diz que com a força daquela comida, Elias andou 40 dias e 40 noites, foi até Horebe. Horebe é o Monte Sinai, é onde tudo começou sobre a vida de Israel, é onde foi as revelações das leis, é onde Moisés teve um encontro com o Senhor, as primeiras instruções para entrar na terra de Canaã, os primeiros contatos do povo com o Deus de Israel, recebendo instruções de vida cristã, vida com Deus, vida de obediência às leis e etc. Então, às vezes, nós precisamos ir para o Sinai, ir para Horebe, voltar ao primeiro amor, é isso que é. Recomeçar a nossa vida espiritual, fazer análise de onde nós paramos, por que nos distanciamos, por que estamos nesse estado de angústia, de depressão, de desânimo, de frieza espiritual e voltar às nossas raízes de quando começamos, quando éramos animados na caminhada espiritual, primeiros tempos de novos convertidos, querendo ganhar o mundo inteiro, evangelizar tudo e a todos e voltar para esse estado para recomeçar a nossa vida. E ali Elias entrou numa caverna e ficou ali isolado. E de repente o texto diz que ele naquela caverna em Horebe, o Senhor Deus apareceu e perguntou: o que fazes aí, Elias? Agora Deus tratando, fazendo um tratamento de consultório, conversando, fazendo Elias expor o que estava dentro dele. O diálogo ajuda na depressão, uma conversa alivia. Às vezes precisamos ouvir as pessoas, simplesmente ouvi-las. Já é um tratamento de consultório.
as pessoas dialogando, falando do que sentem, do que precisam, do que pensaram. Já começa então a terapia através do diálogo, da conversa. Precisamos levar as pessoas diante de Deus e conversar, dialogar, ou conversar com elas, ou demonstrar que a vida vale a pena. E Elias disse que todos morreram e só ele ficou, e Deus anima eles, dizendo, não, tem mais pessoas, não está só você vivo, tem mais gente, eu estou cuidando, estou guardando, estou contigo. E aquele encontro fez Elias levantar a cabeça. O texto diz assim que de repente veio um vento, e Elias saiu para ver o vento, mas o Senhor não estava no vento, porque há muitos ventos, ventos de doutrinas, ventos de profecias, ventos de milagres, ventos de avivamentos, que Deus não está nesse vento. Apesar de, às vezes, Deus está presente no vento, nesse de Elias ele não estava. Então não são todos os ventos que Deus está presente. O vento impetuoso que encheu toda a casa de Atos 2, Deus estava, era do Espírito, mas esse de Elias não. E o texto continua dizendo que, de repente, veio um terremoto, mas Deus não estava no terremoto, que fendiu as pedras. Há terremoto que Deus está presente. Quando Deus desceu no Sinai, fala que o monte fumegava, relampeava, estremecia. Havia terremotos, Deus estava presente. Mas neste terremoto aqui de Elias na caverna, Deus não estava presente. Então não são todos os barulhos que Deus está presente, todos os terremotos de poder, de fogo, de unção que Deus está presente. E Elias volta para a caverna. De repente o texto fala que veio um fogo. E Elias foi ver o fogo e Deus não estava no fogo. Então não é todo o fogo que Deus está presente. Há fogos que não são dos céus. Há fogo que não é do Espírito. O caso de Elias, Deus não estava presente nesse fogo. Então temos que observar esse tipo de fogo, esse tipo de poder, esse tipo de movimento que as pessoas fazem. Deus não está presente nele. No caso do fogo do Pentecostes, línguas repartidas como isca de fogo era da parte de Deus. O fogo que consumia a sarça era da parte de Deus. Mas esse fogo que Elias presencia não era fogo de Deus. Agora, diz o texto que de repente veio uma voz mansa e delicada. E Deus estava naquela voz e acalentou Elias, porque ele estava quebrantado, ele estava depressivo, ele estava temeroso, ele estava desanimado. E Deus vem assim para restaurar. O Espírito do Senhor ungiu para levantar os quebrantados, restaurar os corações feridos. E às vezes Deus quer falar com a voz mansa, com a voz suave, e às vezes nós queremos o fogo, Deus não quer, Ele quer falar no teu coração, quer restaurar a vida das pessoas. Essas lições vêm para dizer isso, que Deus é o Deus que fala mansamente, fala no íntimo. A palavra do Senhor é como uma espada afiada de 2 fios, que penetra até a divisão da alma e do espírito, o homem é tocado. E Elias então continua o seu ministério depois da restauração divina, depois daquela palavra mansa, e ele vai e ainda unge Azael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel, Eliseu para ser o seu sucessor, ainda tem uma longa caminhada pela frente. Então nós podemos aprender, professor e professora, com essas lições maravilhosas da vida de Elias e podemos aplicá-la aos nossos alunos, e você pode fazer essa aplicação através desse pequeno subsídio que eu trouxe aqui no canal para que você seja abençoado. Então, que você tenha uma boa aula e Deus te abençoe nesse dia.